O tema de hoje é bastante, aparentemente estranho. Ai, o que fizeram conosco depois que nascemos? Procurei mostrar no encontro anterior que alianças feitas em nossas famílias e por nossas famílias também exercem sobre nós uma influência. São elementos que marcam a nossa própria vida, sem que sequer nós temos consciência dos fatos. Porque os fatos, eles são importantes independentemente se tomamos conhecimento deles ou não. Posso fazer uma comparação? Se temos uma doença de natureza biológica que não se manifestou ainda em termos de sintomas, não quer dizer que nós não a tenhamos. Apenas não sabemos que a temos. Mas nós a temos. A consciência, portanto, de eventuais alianças que nossas famílias fizeram, ela existindo ou não, não faz grande diferença. Então, nós somos a nossa história antes de nascermos, somos o nosso corpo, mente, com o qual nós nascemos. E o nosso corpo, mente, tem potenciais e limitações. Por exemplo, imagine um filho de Saul que, pouco depois do seu nascimento, na fuga que a sua babá intenta fazer, numa circunstância difícil na vida de Israel, ele se torna manco para o resto da vida. Não importa por que aconteceu, como aconteceu, importa que o seu corpo está com uma limitação. Esse personagem da Bíblia, que depois Davi resgata, precisa aprender a conviver com essa limitação. Nem sempre a limitação é no plano físico, biológico, digamos assim. É no plano mental, ou no plano intelectual. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma capacidade intelectual maior, em termos de massa de pensamento, digamos assim. E outros têm uma capacidade menor. Não quer dizer que um será mais feliz ou menos do que o outro por isso. Mas são características. Nós nascemos, portanto, com uma história anterior a nós, um corpo e uma mente. Por exemplo, a gente às vezes vê pessoas que comem muito pouco e são gordas. Há pessoas que comem muito e são magras. Há pessoas que são magras e têm as suas taxas de colesterol, gorduras e outras coisas altíssimas. E há pessoas que são gordas e não têm essas taxas. Ou seja, o nosso corpo tem características que mais ou menos seguem certas leis da biologia. E a nossa mente de igual modo. Eu gosto de repetir esse ponto, porque toda hora que temos que lidar com a nossa mente, nós nos auto-interditamos. Toda vez que o nosso problema é neurológico, isto é, nas células do nosso cérebro, nós começamos a ter dificuldade, ou seja, tudo aquilo que está em nossa cabeça é revestido de um grande mistério. E muitas vezes, esse nosso problema neurológico, desde que diagnosticado corretamente,
pode ser resolvido com uma dose única ou uma dose permanente de um remédio. Mas nós nos recusamos muitas vezes a tomar esse remédio, sequer procurar um neurologista. Não temos a mesma dificuldade, eu estou me repetindo, porque isso é muito crucial. Toda vez que você precisa encaminhar alguém, um amigo, um parente, a um neurologista, você tem que dar muitas voltas para a pessoa aceitar que possivelmente no seu cérebro há um problema. De aceitar que ali há um problema. Às vezes o problema não é neurológico, ele é psiquiátrico. É um tipo de psicopatologia que demanda um diagnóstico complexo, um tratamento medicamentoso às vezes longo, ou um tratamento psicoterapêutico. Mas nós temos muita dificuldade de lidar com isso. Tanto daqui para lá, nós em relação àquelas pessoas que têm essas dificuldades, como de lá para cá, como as próprias pessoas em lidar com as suas dificuldades. Nós segregamos, nós separamos e nós classificamos e estereotipamos tais pessoas. Talvez por fazermos isto, não queremos trocar de lado, como aqueles que precisam ser ajudados. Só para ilustrar, o que eu estou querendo dizer é que a nossa vida é um complexo, que tem a história anterior, tem o nosso corpo e mente, mas também tem, é o tema de hoje, a nossa própria história, a história que nós construímos depois que nós nascemos. Tendo consciência dela ou não. Eu posso não me lembrar de algo que me aconteceu em tenra idade. Mas o fato de eu não me lembrar não quer dizer que aquilo marcou a minha vida, que aquilo deu direções à minha vida. Portanto, não é só o que nós lembramos que nos constitui como pessoas. Então, a nossa vida ela é feita daquilo que nós recebemos, vamos chamar a história anterior e o nosso corpo-mente, e aquilo que em interação com o ambiente, sobretudo o ambiente familiar, nós vamos construindo ativamente, ou quem sabe se é que isso exista, passivamente. Quando eu falo ambiente familiar, estou falando pai, mãe, se houver irmão, animal, se houver na casa, tio se morar na casa, avô se morar na casa, amigos, vizinhos e também os meios de comunicação. Hoje mesmo estava lendo uma proposta científica recente, segundo a qual os pesquisadores sugerem que uma criança com menos de 2 anos não deve ver televisão. Alguém argumentou, mas uma criança de até 2 anos não vê televisão. E esse pesquisador acrescentou o seguinte: se os pais da criança veem televisão quando ela está com 2 anos juntos, eles conversam menos entre si. Marido e mulher interagem menos. Por conseguinte, interagem menos com o bebê. Não é propriamente a televisão, mas é o ambiente que a televisão recria no ambiente da família. Porque nós nos tornamos pessoas no diálogo, no relacionamento, no convívio,
primeiramente com os nossos pais. E você que pode imaginar assim, por exemplo, não é o meu caso, só uma ilustração, eu tive um pai caladão. Alguns aqui tiveram um pai caladão. Desde que você nasceu, meses de idade, você interage com um pai caladão. Mas você não sabe que interage. Não importa. Você interage com um pai caladão. Uma criança que às vezes nós tratamos como alguém que não vê, não sente e não pensa, vê, sente e pensa, embora talvez não saiba que sinta, veja e pense, mas isso não tem importância. Como às vezes a gente acha que tem importância. Então, o meu exercício hoje é o seguinte: o que é que fizeram com você? Gostaria que nós, então, pensássemos um pouco nesta direção. Eu começo contando uma história que não é nova, marcante para mim. Eu acho que eu me lembro dela todos os dias da minha vida. Ela passa na minha cabeça. Eu morava em Campo Grande, na região metropolitana de Vitória, e de repente chegou a notícia que o alemão tinha morrido. O alemão era um morador ali do bairro, tinha alguma coisa comercial, algum ponto comercial que eu não me lembro, e eu me recordo de ter chegado a minha notícia, não sei como, alguém contou. Eu saí de casa, subindo a avenida que era ligeiramente inclinada em plano superior, até a praça de chão. Quando eu chego lá, tem uma multidão cercando um corpo. Eu, menino, talvez 7, 8, 9 anos, não posso dizer a data, entro no meio da multidão, que eu imagino ser uma multidão, talvez fosse 50 pessoas, mas na minha cabeça era um Maracanã de gente. E vejo lá um corpo do alemão, um cara grande, brancão, deitado no chão, um buraco deste tamanho na altura do seu coração, o sangue jorrando ainda, quente, posso imaginar, beijando a areia e se misturando com a areia. Eu lembro detalhadamente essa história. E quando me lembro da história, eu começo a arfejar, tal como o meu movimento de corrida da minha casa em direção à praça. Talvez uns 500 metros. Qual a importância desse evento na minha vida? Eu não sei. Nunca fiz análise, eu não sei. Mas não é uma mera lembrança. Certamente eu me lembro dela por alguma razão. E no meu caso, ela vem associada a uma outra lembrança, de uns 3 ou 4 anos antes. Quando em Santo Onofre, no interior do Espírito Santo, na região chamada Contestada com Minas Gerais, eu vi um corpo, provavelmente morto, sendo arrastado por um cavalo, o corpo amarrado ao cavalo, talvez tivesse um cavaleiro, não me lembro, nesse cavalo, levando esse corpo ladeira acima em direção à Igreja Católica, que ficava num lugar bastante elevado ali daquela região. Por que eu me lembro disso? Sem dúvida alguma, esses dois elementos que não foram no interior da minha família, foi na rua. No caso dos meninos, a rua é um lugar de grande fascínio, é um lugar de grande importância. As famílias empurram os meninos para a rua. O lugar de menino é na rua. Claro, isso possivelmente nos centros urbanos mudou de alguma maneira, eu não posso precisar como, é diferente a menina. Isso, de algum modo, me marcou, me ajudou a ser
quem eu sou. Eu posso especular quais foram os efeitos sobre a minha vida, mas isso, de fato, não tem nenhuma importância. Eu trago essas duas minhas lembranças apenas para dizer que nós precisamos prestar atenção às histórias que nós lembramos, porque elas mostram quem nós somos. Essa tese está no livro, bastante por mim aqui recomendado, O que as lembranças de infância revelam sobre você. É de autoria de um psicólogo cristão chamado Kevin Leman, em que ele afirma que as experiências da infância, das quais nos lembramos, e a maneira pela qual nós delas nos lembramos, revelam quem nós somos. Vão constituindo aquilo que Alfred Adler chama de lógica particular. Em inglês, private logic. A maneira de ver o mundo. Isso é grandemente importante. Por que você, às vezes, encontra pessoas que reagem às mesmas, entre aspas, coisas, diferentemente uma da outra? Por que você critica uma pessoa dizendo, por exemplo, eu achei que a sua roupa hoje não combinou? Você fala isso para uma pessoa A, fala para uma pessoa B. A pessoa A diz assim, ah é? Que graça, hein? E no momento seguinte já esqueceu aquela crítica, se é uma crítica, pode ser uma mera brincadeira. No entanto, outra pessoa ouve a mesma crítica e conclui, fulano de tal ou fulano de tal que me fez tal crítica não gosta de mim. Aparentemente, o mesmo comentário. No entanto, reações muito diferentes. E um terceiro, talvez, não diria, você não gosta de mim, mas responderia, eu não lhe perguntei nada, vê se me respeita e nunca mais fala com aquela pessoa que lhe fez aquela crítica, ou fez uma brincadeira apenas. Quantas vezes você arranjou um inimigo ou uma inimiga porque fez uma brincadeira? Brincadeira mais simples do mundo. Time que você torce, hein? Fraco aquele time, hein? Brincadeira, ponto de ônibus. E aquela pessoa nunca mais fala com você. Não é você o problema. Ela tem um problema. E esse problema tem a ver com a sua infância. Esse é o ponto que eu quero sublinhar. Imagine que você, quando nasceu, imagine, você, por alguma razão, na história da sua vida, eu vou depois me deter mais nisso mais adiante, não sei se hoje ou no próximo encontro, ouve os seus pais discutindo entre si, e nessa discussão você ouve o seguinte, bem, eu não queria ter esse filho, você insistiu, agora você cuide dele, eu não vou segurar essa onda sozinho não. Digamos que você tenha ouvido isso, você não sabe por que isso foi dito, qual o contexto que foi dito, mas ficou na sua cabeça o seguinte, eu não sou amado, eu quando cheguei trouxe problemas na minha casa, se meu pai se separarem a culpa é minha, e aí eu começo a desenvolver um monte de coisas, uma frase que talvez nem sequer tenha sido dita, mas eu ouvi. E não importa se foi dita ou se não foi dita, importa que eu ouvi. E se eu ouvi, foi dito. Não importa se depois os pais neguem, até falando a verdade. Não, meu filho, minha filha, o que eu disse foi o seguinte. Muito dificilmente aquela frase que fez um sulco na mente da gente será tirada. E vai nos dispor ou indispor para a vida, o resto de nossa existência,
trazendo transtornos muito fortes no nosso modo de ver a vida e de nos relacionar. É isso que Alfred Adler chama de lógica particular, isto é, o modo como nós vemos a vida. Kevin Leman, ele aborda muito a sequência dos filhos na família. Como é que é o primogênito, como é que é o caçula, como é que é o filho do meio, porque há papéis atribuídos a cada um deles. E a Bíblia está cheia dessas histórias. No entanto, eu quero só avançar um pouquinho para dizer, essa frase está logo no começo aqui da página, que nenhuma experiência, a frase de Adler, é a causa do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Nós não sofremos por causa de nossas experiências chamadas de traumas. Corrijam aí, por favor. Desde que nós façamos com que essas experiências se encaixem em nossos propósitos de vida. Ou seja, não são os fatos da vida propriamente dito que nos fazem felizes ou infelizes. É o que nós fazemos com esses fatos da vida. Por exemplo, um pai, quando você faz 18 anos, diz: olha, meu filho, agora a vida é sua, pega a sua trouxa e vá à luta. Por exemplo, um menino de 18 anos pode pensar assim: eu fui escorraçado da minha casa porque o meu pai não me ama. E passar a vida inteira se lamentando e se vitimizando porque foi expulso de casa e o pai dele não ama. O que ele fez para merecer um pai daquele jeito? E o outro menino diz: graças a Deus, quando eu fiz 18 anos, o meu pai disse assim: garoto, pegue a sua trouxa e cuide da sua vida, porque senão até hoje eu não seria nada na vida. Como eu saí de casa, eu me fiz e hoje eu sou quem eu sou. Eu dei um exemplo pouco real no mundo de hoje, mas muito comum no mundo um pouco mais das décadas anteriores, para mostrar que, de novo, é evidente que um pai chegar e dizer para o seu filho: toma o seu trecho, é algo dramático. Mas a maneira como o filho A reage àquilo, comparado ao filho B reagindo àquilo, a um traz dor o resto da vida e a outro traz felicidade. Isso não quer dizer, pais, que nós devamos entender que qualquer coisa que nós falarmos não tem o seu significado. Que tudo depende do nosso filho, ele que é responsável por aquilo que ele vai fazer com aquilo que ele escutou. Também não. Até porque nenhum de nós sabe qual vai ser a reação do filho diante dessa palavra ou daquela palavra. Há um outro episódio que eu quero trazer à mente, que mostra um pouco como nós somos formados. Repito, a natureza e o convívio com nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, como por aquilo que nós ouvimos, assistimos e lemos. Se crescemos num ambiente opressivo, isso vai se refletir no nosso modo ao longo da vida, não querendo dizer necessariamente que nós também seremos opressores. Provavelmente sim, mas não obrigatoriamente, porque pode haver um comportamento exatamente o oposto. Filhos de pais opressores tendem a ser também opressores.
mas podem ser exatamente o oposto, totalmente permissivos. Eu não serei como meu pai. Só que em vez de fazer algo equilibrado, é exatamente o oposto. Nunca diz não, nunca dá uma instrução, nunca dá uma ordem, nunca pede nada ao seu filho. Ou seja, ele não é opressor como seu pai, mas a opressão do seu pai tornou-o aquilo que ele é, um pai totalmente liberal, totalmente permissivo. Isso também é verdade na sua contraparte. A história que quero mencionar é a história de Eugene Peterson. Peterson era um menino, depois se tornou tradutor de mensagem, mas é uma história dele de criança. E o pai dele era açougueiro. A mãe dele, eles eram da Assembleia de Deus, nos Estados Unidos, em Montana. A mãe dele era uma pregadora. E a mãe dele era uma mãe capaz de sair no domingo, ir a lugares muito distantes para pregar o evangelho a pessoas broncas. Do ponto de vista cultural, mineiros, trabalhando em Minas, etc. Aquilo marcou. Mas marcou o fato que o pai era açougueiro. O açougue da cidade era do pai dele. E entre as clientes do pai dele, havia 2 prostitutas, que uma vez por semana iam lá comprar a carne. Claro, quando elas chegavam, era risinho para cá, risinho para lá, não é? Ninguém falava claramente, mas aquele risinho, aquele comentário, tanto dos clientes quanto dos funcionários, e inclusive do menino Eugene que estava ali ajudando o pai. Mas lembra o Peterson que, uma das primeiras vezes que ele foi ao açougue, as 2 prostitutas chegaram. Quando elas chegaram, risinho para cá, risinho para lá. Quando elas saíram, o pai levantou a sua voz e disse o seguinte: aqui no meu açougue, todos são iguais. Todos devem ser respeitados. Eu não quero nenhum funcionário meu, nem filho meu, tratando com diferença, com qualquer tipo de tratamento inadequado a essas mulheres que vêm aqui. Claro que funcionou, porque ninguém ia contestar o dono do açougue. E Peterson conta essa história porque, agora eu vou dizer, primeiro ele se lembrou dessa história. Por que ele se lembrou? Entre tantas histórias da sua infância, por que se lembrou dessa história? Porque esta história o ajudou a ser a pessoa que ele se tornou. E Peterson teve uma experiência muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com essa história, que foi a seguinte: ele começou a pastorear uma igreja que ele fundou, já lá em Washington, distrito da capital, e ele começou a convidar, depois que fizeram um curso de capelania no certo hospital, e para esse curso de capelania compareceram um padre, um rabino e vários pastores, o curso acabou. Quando acabou o curso lá no hospital, ele propôs: vamos continuar nos encontrar toda, quinta-feira, estudar a Bíblia juntos? Algo assim. E todos toparam, tanto o rabino, quanto o padre, 1 ou 2, e os pastores. E durante 20 anos, eles se encontraram para orar e ler a Bíblia, e refletir sobre os seus ofícios ministeriais. Ora, como é que um assembleiano vai fazer parte de um grupo onde tem um católico e um rabino? É porque ele aprendeu com o seu pai que todas as pessoas devem ser respeitadas como elas são. Então ele diz: meu pai, sem saber, estava me preparando para ser pastor. Só dei um pequeno exemplo, porque eu quero só destacar a influência e importância que nós temos que dar às nossas experiências, sobretudo aquelas experiências que nós nos lembramos.
Porque aquelas que nós nos lembramos, repito, constituem o nosso modo de ser. Mas eu devo dizer também que nem sempre nós aprendemos coisas boas em casa. Nem sempre nós somos amados na família. De fato, há pessoas que são rejeitadas ou pelo seu pai ou pela sua mãe, preferidas ou pelo seu pai ou pela sua mãe. E nós temos uma história dramática, que poderíamos dizer de consequências até os dias de hoje, quando Rebeca preferiu um filho e Isaac gostava mais do outro. Nós conhecemos sobejamente a história e todas as suas consequências, que parecem presentes até o momento em que nós vivemos. Todos os pais dizem que não têm preferência por filho. Todos os pais dizem. Acredito que todos eles são sinceros, mas não tenho certeza se são verdadeiros. Ou seja, se as suas práticas corroboram aquilo que acham que fazem. Por quê? De novo, o importante não é se o pai prefere mais esse ou mais aquele. O que determina o nosso modo de ser é nós acharmos que somos mais ou menos queridos que nosso irmão. E aí encontramos razões. Eu me recordo, quem aqui tem irmão sabe o que eu vou dizer, quem não tem não sabe, que na minha infância o bife era um para cada um. Quando tinha bife era um para cada um e pequenininho. Bifinho, sei lá, de 30 gramas, assim foi na minha infância. E evidentemente eu e minha irmã, ela mais nova que eu, 1 ano, medíamos o bife não com uma régua, porque não havia, mas milimetricamente. Isto é, porque, gente, as primeiras pessoas pelas quais nós queremos ser amados é pelos nossos pais. Nós fazemos tudo o que nós pudermos para agradar os nossos pais. Isso é dramático, eu sei. E minha mãe era muito cuidadosa e nunca conseguimos chegar à conclusão de quem ela gostava mais pelo tamanho do bife, que era sempre o mesmo tamanho, ou a diferença era imperceptível. De igual modo, quando tinha guaraná, isso era nas ocasiões muito especiais, talvez os dias de pagamento, não sei o quê, quando tinha guaraná, a quantidade colocada era uma garrafa só, que ficava na geladeira, ela vinha e colocava no copo de cada um o guaraná. Não é essa abundância que tem hoje, esse exagero, essa transbordância, esse desperdício com o qual nós criamos nossos filhos. Não é verdade? Os mais antigos aí, como o Joãozinho e outros, sabem que era assim. Eu não sei, mas vejo nos filmes, né? Então era assim. Aí que se colocava, minha irmã e eu, né? Os 2 copos de guaraná e se havia alguma diferença, mãe, a senhora gosta mais dela, né? Porque às vezes tinha meio centímetro a mais no dela. E a gente ficava olhando um no outro, mas também nunca conseguimos chegar a nenhuma conclusão sobre de quem era mais o amor da minha mãe, porque ela não fazia esse tipo de distinção. Nem sempre, repito, as nossas famílias nos ensinam coisas boas, nem sempre nós somos amados, ou nem sempre somos amados do modo certo. Somos amados, mas nem sempre somos amados do modo certo. Já contei aqui essa dramática história de uma pessoa de um menino que andando no quintal da sua casa, aprendeu a andar de bicicleta, sozinho. E quando aprendeu a andar de bicicleta, largou a bicicleta, foi desabalado da carreira para dentro de casa. Mãe, aprendi a andar de bicicleta.
Não enche, garoto. Até hoje, esse camarada vive buscando a aprovação dos outros. Até hoje ele procura alguém que lhe diga parabéns, porque você aprendeu a andar sozinho de bicicleta. Você vai dizer, mas isso é muito infantil. Exatamente isso que é. Era uma criança. E recebeu aquela palavra como eu não sou importante. A coisa que eu mais almejei, que eu mais desejei, que eu mais sonhei, que eu virei noites pensando em como é que eu ia andar sozinho de bicicleta, eu aprendi. Quando eu aprendo essa coisa, que é a coisa mais importante da minha vida, minha mãe diz, não enche. Então, nem sempre aprendemos coisas boas na nossa família. Sobretudo, há muitas mentiras que nós aprendemos quando nós somos crianças, mentiras que tendemos a nelas acreditar o resto das nossas vidas. E eu queria sugerir a você um exercício. Eu anotei aqui, a partir de minha própria experiência, 12 mentiras. Coisas que aconteceram comigo, coisas que eu vi nas outras pessoas. Mas quem sabe você pudesse me ajudar e acrescentar aqui outras mentiras. Por exemplo, a mentira mais comum. Você comete um erro qualquer. Eu, quando menino, tinha o seguinte problema: esquecer. Chave, dinheiro, recado, tudo que se possa imaginar, já contei isso daqui. Eu saí com dinheiro na mão para ir na vendinha comprar meia dúzia de ovos, segurava o dinheiro aqui, ia correndo, criança não anda, criança corre. Daqui a pouco chegava em casa, cadê os ovos? Mãe, perdi o dinheiro. Nunca ouvi essa frase que eu vou dizer agora. Até merecia ter ouvido, mas graças a Deus nunca ouvi. Você não vai dar nada na vida. Claro, você sai com dinheiro na mão para ir na esquina comprar meia dúzia de ovos e não consegue comprar meia dúzia de ovos, você é um incompetente, um incapaz, você não vai ser nada na vida. É até verdade, naquele caso específico. Mas se você ouviu isso quando você era criança, muito provavelmente você vai acreditar nisso o resto da sua vida. Se eu pudesse dizer, não por experiência pessoal, nunca escutei isso, escutei outras coisas, outras mentiras, mas não esta, que a maioria das pessoas que têm dificuldades relacionais, das pessoas que têm tristezas profundas, se não depressões, das pessoas vamos chamar de infelizes, a maioria ouviu essa frase, dessa forma, de outra forma, variando aí os conteúdos, as formas, mas com o mesmo conteúdo. Você não vale nada. Não adianta eu desistir de você. Eu não sei onde estava com a cabeça quando eu fui ter você. Porque você é um zero à esquerda. Nenhuma pessoa esquece essa frase. Pode ser que, com a graça de Deus, consiga entender que essa frase é uma mentira. Mas não esquece essa mentira que lhe foi dita. Se pudesse abrir aqui a palavra, eu tenho certeza que muitos de nós aqui ouvimos esta palavra. Alguns superamos essa mentira e outras ainda tratamos como se fosse uma verdade. Por quê? Nós ouvimos essa frase numa época em que os nossos pais só falavam a verdade. Em que os nossos pais eram a própria, se podemos dizer assim, representação de Deus na história.
em que os nossos pais eram os nossos heróis, os perfeitos. Nós vemos nossos pais como perfeitos. Se o perfeito, se o verdadeiro, diz que eu não valho nada, então eu não valho nada. Não há quem venha dizer o contrário, porque o meu pai não mente. Segunda mentira, falhamos. Você sempre falha. Eu não posso contar com você, eu não posso confiar em você. Olha que mentira. De cada 10 vezes que você foi à rua comprar a meia dúzia de ovos, você voltou 9 vezes, com os ovinhos embrulhadinhos no jornalzinho, entregou para sua mãe. Uma única vez das 10, ou que você caiu e os ovos quebraram, ou você perdeu o dinheiro no meio do caminho, ou você esqueceu o que você foi comprar mesmo, a sua mãe lhe diz: você sempre falha. Falhou uma. Mas na raiva, almoço atrasado, contou com você, você fracassou, você sempre fracassa. Claro, naquele momento, você realmente fracassou 100%. Alguém brincou de um técnico de futebol interino, de um certo time, brincando que ele teve 100% de aproveitamento. Só fez 2 partidas, venceu as 2, e só também. Ainda bem que foi positivamente. Mas negativamente teve 1 em 10. Mas 1 é sempre. Quando você está com raiva, você fala o que vem à sua cabeça. Então a gente, hoje adulta, tem que pensar nisso quando fala com os filhos ou com os cônjuges. E a gente adulta também tem que dizer que quando ouviu aquilo não era expressão da verdade. Não era o que sua mãe pensava ou seu pai pensava. Soltou, estava com raiva. Não pode dar muita importância a isso. Mas é muito difícil não dar importância a isso. Até porque essa frase, ela não fica aqui, ó, na parte superior, vamos dizer, da mente. Ela fica guardadinha lá no fundo. E quando nós fracassamos, ela vem. Ela está escondidinha. Só aflora quando nós fracassamos. E quando nós fracassamos, minha mãe tinha razão. Eu sou um fracassado. Eu falho sempre. Não se pode confiar em mim. Terceira mentira. Seus pais brigam por alguma razão, porque faltou dinheiro, porque ele olhou para alguém que não devia olhar, brigam. Aí você aparece na sala naquele momento, ou no quarto naquele momento, quem sabe para ver o que estava acontecendo, o que era aquilo. Aí um deles diz para você assim: culpa é sua. Antes de nascer, a gente não brigava. Você só veio trazer problemas aqui em casa. Então, eu vim trazer infelicidade. Aí, em todo lugar que eu chego, eu venho trazer infelicidade. Gente, eu conheço pessoas que onde quer que cheguem, arrumam confusão. Porque se não arrumarem confusão, ela não é aquilo que seus pais disseram que ela era. Você só veio trazer problema. Então, se você começa a conviver num ambiente em que você não traz problema, a sua mãe ou o seu pai é mentiroso, porque ela disse: você só vai trazer problema. E você convive em paz com esse grupo. Está errado, porque o certo é aquilo que seus pais lhe disseram. Mentira. Mas como descobrir que essa mentira é realmente mentira? Vou para uma outra área agora. As famílias se fecham. E às vezes os pais dizem aos seus filhos ou dizem uns aos outros: olha, meu filho, minha filha, os problemas da nossa família são da nossa família. Ninguém precisa ficar sabendo. Talvez aqui alguns concordem com essa frase, mas é uma mentira. É esta frase que permite que pais abusem sexualmente de suas filhas. É esta frase. Não posso contar para ninguém. Porque os problemas de nossa família devem ser vividos na nossa família.
São valores que são mentirosos, que impedem que essa família floresça e cresça, porque os nossos problemas são de todos. Uma das coisas que nós observamos, sobretudo no ambiente eclesial, são as famílias perfeitas, que não são perfeitas. Não há famílias perfeitas. Não há seres humanos perfeitos. Mas a gente criança se lembra, e alguns aqui, de algumas famílias que olhávamos na igreja e dizíamos assim: que família perfeita, se a minha família fosse igual a esta. Porque as famílias, a maioria delas, não permite que os seus problemas sejam expostos. Eu conheci uma família, há muitos anos, em outro estado, em que o pai era autoritário e violento, diácono da igreja, batia na mulher antes de ir para a igreja. Aí a mulher, com amargura, não ia para a igreja. Ele chegava todo sorridente, fazia muito solo, gostava de fazer solo na igreja, muito solo. Cadê a sua esposa? Você sabe, né? Ela não tem a mesma fé que eu tenho, né? Ainda detonava a esposa, que não foi por causa da vergonha e da amargura da violência que ele cometeu, seja ela verbal ou física. Mas naquela igreja, aquela família, que era o casal e mais 2 filhos, depois um terceiro filho, era um modelo de família. Todo mundo queria ter um pai como aquele. Em público, amorosíssimo, aplicadíssimo na igreja. E dizia: os nossos problemas são os nossos problemas. Ninguém precisa ficar sabendo. Isto é uma mentira. Mais ainda, já ouvi isso, outra mentira, no contexto familiar. A nossa família é a melhor família do mundo. Não há ninguém melhor do que os componentes da nossa família. Nós somos os melhores. Não preciso dizer quais as consequências dessa mentira. Nós somos bons, não somos os melhores. Temos falhas e temos defeitos, dificuldades e pecados. Não vou me alongar. Seu professor, aqui essa experiência pessoal. Já contei isso aqui também. Minha vida é uma só, não tenho como inventar coisas que eu nunca contei, né? Mas eu em matemática tinha muitas dificuldades. Eu tinha um professor que uma vez me disse: Israel, você é burro. Se eu der um exercício hoje e der outro amanhã na prova e trocar a cor do giz, você erra a questão. Você é burro. Claro que era uma vingança dele por causa da professora de português, minha professora, ela que era burra. Eu sabia mais do que ela de língua portuguesa. Então ele se vingou em mim, me chamou de burro. E ele estava com a razão, no caso, perfeitamente com a razão. Em matemática, eu não era burro, eu continuo burro. Mas já pensou, você é burro? No meu caso, teve poucas consequências. Eu acho que apenas nunca mais aprendi matemática. Uma consequência não muito desprezível. Mas em outra pessoa, você é burro. Você não está burro. Você não está com dificuldade de aprender essa matéria. Você não consegue aprender essa matéria. Seu QI, é mínimo. Você é QI de ameba. Não adianta estudar. Para quê? Nunca vai chegar até o fulano. Olha lá, olha aquele lá. Olha, aquele que é um bom aluno. A gente sabe dessas histórias todas. Gente, é ridículo, eu sei. Mas se nós ouvimos isso, nossa professora, o nosso professor, mesmo que nós não demos importância, como no meu caso eu acho que não dei, nós não esquecemos. Por que eu me lembro que ele me chamou de burro? Eu devia ter 16 anos. Porque me feriu, me magoou. De algum modo, me fez mal. Senão, não lembrava. Às vezes, no ambiente
de trabalho ou ambiente social, você ouve o seguinte: você não tem que ser verdadeiro. Você tem que dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. E nunca pareça fraco. Talvez alguns aqui concordem com isso, mas é uma mentira. É a mentira em que nós devemos sempre ter máscaras. Ninguém pode saber o que sentimos, o que pensamos. Mas, 4 mentiras que não vou comentar. Quando você está com algum problema, não está bem, o seu problema é o casamento que você tem, ou os pais que você tem, ou os filhos que você tem. É mentira. Quando acha que você é ingênuo, dizem para você assim: não seja ingênuo, não confie em ninguém. É uma mentira. Outra mentira: quer se dar bem, você tem que competir pelo dinheiro, porque a competição, a busca pelo dinheiro é a única maneira inteligente de alguém viver. Outra mentira, e alguns talvez vão estranhar o que eu vou dizer, mas eu não vou ter tempo de explicar. Você não é crente? Então você tem que ser moralmente impecável para ser amado por Deus. Essa é uma mentira terrível, com consequências terríveis. A frase toda, por favor. Bem, eu quero lhe sugerir, ao terminar, então, que você, se porventura ouviu tais mentiras, não acredite nelas. Se você tem acreditado nelas e já experimentado o mal que elas fazem a você, vou tratar disso no nosso próximo encontro, você deve se desintoxicar dessa mentira ainda há tempo de negar essas mentiras que foram colocadas na sua mente pelo diabo. Porque Jesus Cristo disse que toda mentira provém do diabo, que é o pai da mentira. Eu gostaria de estimular você a aumentar a lista das mentiras que já ouviu e, quem sabe, sendo bem sincero, das que já falou também, né? E o que essas mentiras fizeram na sua vida? Que males causaram a você? Gostaria que nos ajudássemos mutuamente. Se você lembrar de mentiras, me mande por e-mail ou num papel, dizendo: olha, eu quando criança ouvi a seguinte mentira, eu nunca mais me esqueci, e até hoje eu me lembro dela, e ela faz parte da minha vida, eu não sei nem como me livrar dela, eu já me livrei dela em algum momento, eu nunca acreditei, ou meu pai negou, ou minha mãe me ajudou a não sofrer os efeitos dela. Mas as mentiras, elas são um veneno destruidor, uma bomba que vai explodindo dentro da gente a cada ano uma parte dela, até nos explodir de modo completo. Espero que Deus nos abençoe, que isso nos ajude a pensar, porque eu pensei essa semana uma frase que eu vou dizer aqui agora. Quem sabe eu vou tratar dela mais adiante, algumas semanas na frente. A fé não é suficiente para sermos felizes. Fica no ar. Pense nisso, concorde, discorde, mas a fé não é suficiente para sermos felizes. No domingo eu não posso dizer isso.
Mas na quarta-feira eu posso dizer, porque depois podemos conversar, explicar. Eu espero que eu não morra antes de poder explicar, não é? E você com certeza não vai morrer, mas eu espero que eu não morra para poder explicar o que eu estou querendo dizer nesse sentido. Vamos continuar caminhando, porque a fé que uma vez nos alcançou é para que tenhamos uma vida que vale a pena. Eu sou apaixonado por essa frase de Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas, gente, o que tem de ladrão para nos roubar a vida abundante não está no gibi. É muito ladrão. Deus nos abençoe. Até o próximo encontro, na quarta-feira que vem, aí com tempo pleno.